Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para começar o nosso estudo de mercado aqui. Começando falando aqui, quem viu aí a novidade que eu postei lá no grupo do Telegram, que a partir de hoje a gente vai estar centralizando nossos estudos tudo via TradingView, que facilita muito porque aqui a gente tem os índices, tem dólar e tem todas as moedas do Forex que a gente acompanha. E como eu havia prometido, né, de dar mais atenção ao Forex, isso vai facilitar muito. Além do que as ferramentas do TradingView são muito melhores do que do Profit para a gente estar fazendo esses estudos. Quem não entrou no grupo do Telegram, clica embaixo aqui, ó, no teu canto direito tem o QR Code para entrar no nosso grupo, participar. Grupo de estudo, onde a gente está sempre trocando ideias. E também à sua esquerda tem o QR Code para que você possa abrir sua conta na Huntech Markets e com isso está operando uma das maiores corretoras de Forex do mundo, que aceita inclusive depósitos e saques via Pix, e o depósito mínimo é de $10, ou seja, você pode começar a operar contratos fracionados para você começar a entender e aprender como funciona o Forex sem torrar teu dinheiro como você faz na B3. Também eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, beleza? Então bora falar do índice. Nosso índice aqui que começou o dia muito bem na sexta-feira, já dando um excelente trade aqui pra gente que acompanha. Aqui ó, ele abriu nessa região, vou pegar o pincelzinho aqui ó. Ele abriu nessa região de fundo aqui ó, segurou e ele foi testar exatamente a região do order block que tinha sido ficado aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara pretinho aqui. E foi onde ele beliscou, né? Nos deu a chance da venda aqui, stop logo acima, e o alvo era aqui no fundo. Primeiro alvo ele bateu, depois ele fez o pullback e seguiu para tentar fazer o teste lá de baixo, né? Que era esse segundo alvo aqui também, que tinha como alvo final, tá? O nosso alvo final, na verdade, era esse carinha aqui, ó, que estava marcado no estudo de sexta-feira, que era o order block que tinha ficado. Ele foi exatamente nele buscar essa mitigação aí, tá? Para tá fazendo esse retorno. E hoje tá indo, e aí tivemos o primeiro trade da manhã. Depois disso ele subiu, ele teve uma subida direto, né? Claro, essa subida aqui a gente não faz, a gente fica fora do trade, a não ser que no gráfico de 1 minuto ela dê algum, mas nesse caso aqui o trade subiu direto, como vocês podem observar. Ele subiu direto sem dar oportunidade. Poderia ter dado uma oportunidade aqui nessa entrada, mas era uma entrada contra tendência com stop caro, né? E um alvo teoricamente de 1 para 1, né? Que ele foi fazer essa mitigação lá em cima, mas a gente não tinha essa visão. A nossa ideia era o quê? Era esperar ele chegar nessa região aqui de cima, para aí sim dar a oportunidade de venda que a gente estava esperando, e que foi a oportunidade que deu aí nessa subida do preço aí que ele deu até lá em cima. Então assim, o que a gente teve aqui? Aí a gente teve um movimento perfeito que a gente pôde enxergar aqui ó, no 1 minuto, tá? Que foi o que? Olha só, vou mostrar para vocês o trade perfeito. O preço ele veio, ele falhou, ele veio, fez o topo, fez o fundo, falhou o topo, rompeu o choque do 1 minuto. E aí quando ele rompe o choque, a gente tem marcada a nossa zona, que é o order block do 1 minuto. E aí a nossa entrada é o que? É deixar a ordem no order block do 1 minuto, stop acima dele, e o alvo é lá embaixo. E olha o trade que deu. Esse trade aqui foi um trade de 9 para 1, para quem pegou no 1 minuto. 2 minutos deu mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas de qualquer forma era um trade que a entrada era aqui e o alvo era lá embaixo. Um baita de um trade.
que quem pegou fez a sexta-feira e depois foi só sextar, fim de semana e aproveitar. Aqui eu já dei uma adiantada para vocês, eu já fui deixando meio que o estudo meio que pronto para a gente fazer render a noite, né? Que a gente tem aqui? A gente tem aqui no 15 minutos as marcações para essa segunda-feira. A gente tem o preço ele fez um rompimento de um boss e está fazendo um pullback, tá? O que vocês precisam ter atenção aqui? Essa região do choque, que tem esse carinha aqui, tem esse carinha, e esse order block aqui que não foi mitigado do 15 minutos, tá? Então esse preço ele pode vir mitigar essa região aqui para depois. Eu tô fazendo desenho errado com essa ferramenta aqui, agora tem que pegar a manha do TradingView, né? Para a gente fazer o estudinho, mas ele tem a intenção de fazer esse movimento, tá? Deixa eu apagar aqui, fazer as coisas direito. Desculpem pelo primeiro dia com o TradingView. Mas o que ele pode estar fazendo? Esse movimento aqui, ó, para depois tá buscando o fundo. Tá? Então, assim, esse pode ser o movimento do choque. Caso ele abra para baixo, né? Aí a gente sabe que o movimento é na sequência mesmo aqui do preço, porque ele tem esse order block aqui embaixo para mitigar, tá? Atenção, por quê? Porque a nossa tendência, vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora para vocês darem uma olhada. Ele corrompeu, ele tem esse boss aqui do 15 minutos que ele rompeu. Então a tendência macro é essa aqui, tá? Essa aqui. Opa. Eita. Essa aqui. Tá? Essa é a tendência macro. Mas para ele fazer isso, ele tem que vir testar. Então ele tem essa região para testar. O preço, ele tem essa região por quê? Porque isso aqui vocês vão ver, ó, se a gente traçar uma Fibo, vocês vão ver que isso aqui, ó, é 50% do varejo, tá? Essa região aqui, então aqui o preço tem liquidez. O preço tem liquidez para buscar, tá? Então a gente tem que esperar isso. Então a gente tem oportunidade, só que a gente opera a favor da tendência, tá? A gente não adivinha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso que eu falei. O operacional é de acordo com o que o gráfico nos mostrar. Se ele romper aqui embaixo, fazer os desenhos aqui, se ele romper aqui embaixo, a gente tem o fundo de continuidade, tá? Se ele abrir aqui, a gente tem essa outra oportunidade. Ele pode não romper o fundo, fazer esse movimento aqui e também testar lá em cima e mitigar aquela região, tá? Opa. Para depois vir aqui para baixo. Ou ele pode também, temos a terceira opção, que é romper o choque, fazer isso aqui, ir lá em cima e voltar, tá? Mas a gente sabe que ele tem alvo para buscar aqui embaixo antes de voltar a subir, tá, pessoal? Então essas são as... um desenho meio bagunçado, mas deu para vocês entenderem que a gente não... claro, o preço ele pode segurar nessa região aqui e seguir aqui para cima daqui mesmo, tá? Ele pode criar uma super tendência e nem voltar para trás, tá? Mas vocês têm que estar atentos a essas movimentações. E as movimentações que eu digo é tomar cuidado com essa região do choque, tomar cuidado com esse order block de 15, né? E operar conforme o preço vai mostrando. Claro, aí o que a gente faz? Traz para o gráfico menor, e vai acompanhando o preço. Como que a gente vai acompanhando o preço? Marcando, ó. O preço abriu ali, marca essa...
Deixa eu só tirar esse imã daqui. Porque aí você vai marcando aqui, ó, onde ele deu um... Onde ele marcou um topinho. Por quê? Porque se esse preço romper aqui, tu sabe que tu teve um choque. E a hora que ele voltar, tu sabe que ele teve um choquezinho aqui. E a hora que ele voltar, tu vai ter uma oportunidade de compra para buscar o topo. Tá? Então você vai marcando nos tempos menores e com isso vai te ajudando a não se confundir. Certo? Então, o nosso gráfico do índice é esse daqui. Essas são as marcações. Dólar. Dólar também eu já deixei previamente marcado. A gente tem aqui o preço nesse fundo. Ele está numa região chegando no order block aqui, tá? Então tem esse fundo de continuidade, mas vocês têm que tomar muito cuidado com esse rompimento e a mitigação aqui para ele dar um falso rompimento, tá? Muita gente vai estar esperando venda nesse rompimento, só que vocês têm um order block logo abaixo, tá? E aqui eu deixei marcado esse candle aqui, ó, é um break of structure dos 5 minutos, que significa o quê? Se o preço abrir rompendo aqui, é esperar a volta dele para ele ir buscar a liquidez que ficou presa nesse carinha aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui tem uma liquidez presa nele, lá como vocês podem observar. Order blockzinho do 15 minutos perdido perto de um topo que pode dar uma grande oportunidade de venda, né? Esses são. E aqui tem o order block dos 5 minutos que eu deixei marcado, que também é interessante, que o preço pode dar essa, quem sabe, fazer esse movimento aqui, ó. Fazer isso aqui só para capturar essa liquidez e voltar a descer, tá? Então pode ser que aconteça isso também. Fiquem espertos. Certo? Então bora falar do HK50. HK50, gráfico de 1 hora. O HK50 ele tá consolidado nessa região gigantesca aqui, ó. Tá? Ele tá numa consolidação gigante. E a gente com isso tá esperando as oportunidades para se operar nessa consolidação aí da maneira mais inteligente possível. E aqui a gente vê que nós tivemos numa hora uma quebra de estrutura. Nós tivemos esse cara aqui, ó. Deixa eu só corrigir isso aqui. Ó, nós tivemos esse cara aqui, que foi um choque, né? Foi um boss dos 60 minutos. Tá, só configurar aqui o texto embaixo do lado esquerdo. Foi um boss de 60 minutos, então se ele houve uma quebra de estrutura, a gente vai esperar por operações aonde? Nesse cara aqui. Tá? Quando a gente vem para o 15 minutos, a gente vê que o preço está numa consolidação. Ele fez uma quebra de estrutura aqui para cima. Ó. Ele teve uma quebra de estrutura aqui para cima. Né? Então a gente pode ser não. O que a gente espera? A gente espera que esse preço venha aqui, mitigar essa região para dar a operação de venda buscando o fundo, tá, pessoal? Essa é a expectativa que a gente tem no HK50, já que a gente tem esse choque aqui, né? Não é choque, na verdade, é um boss, né? A gente deixou um boss aqui. É um boss do 15 minutos. Então e depois disso ele não rompeu o fundo. Ele teria dado uma compra aqui, ó, tá? Se a gente marca aqui no nosso operacional, nós tivemos esse cara aqui, ó. Ó.
Ele deu essa comprinha aqui. Tá? Stop aqui. E o alvo aqui em cima. Tá, um alvo de 90 pips para 305 pips. Claro, agora não adianta mais, agora a gente tem que esperar a subida dele para ele fazer, para a gente nos dar a oportunidade de venda, porque agora já é meio do caminho. Beleza? EURUSD. EURUSD ele tá perto de um equal right e perto desse choque aqui do 15 minutos. Aqui, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Com isso aqui, ó, que ele pode vir fazer. Ele pode vir fazer esse movimento aqui. Para voltar a descer. Pegar muita gente de surpresa para voltar a descer. Por quê? Porque a tendência macro é de queda e a gente tem essa região aqui, ó, tá? Então ele pode buscar liquidez nessa região aqui de cima, então todos fiquem espertos aqui, mas a princípio a operação é o quê? Quando diminuir o tempo gráfico para 3 minutos ou 1 minuto, dando oportunidade de venda, né? Rompendo o nosso... O que a gente vai esperar? A gente espera que o preço chegue na zona de preço, faça o rompimento da estrutura para nos dar a entrada que a gente tanto vai esperar na região. É isso que a gente espera para operar essa moeda, porque a tendência macro é de queda e é como eu sempre digo, as operações a gente tem sempre que buscar no lado da tendência maior e não inventar moda, tá? Caso ele rompa esse choque aqui, fiquem espertos, porque ele pode estar vindo dar uma venda com alvo basicamente até essa região aqui, sem conseguir romper fundos. Ok? E o USD-JPY. O USD-JPY continua no nosso topo histórico, mas ele está bem consolidado. Ó. Vocês veem que no gráfico diário, ele está nessa região. Ele está nessa região aqui que não sai dela, né? Teve uma violaçãozinha ali em cima. Agora a gente tem que esperar o quê? Ele fez aqui essa violação no 1 hora, e quando a gente traz para o 15 minutos, a gente vê o quê? A gente vê que foi uma violação e ele acabou respeitando aqui e houve esse choque aqui embaixo, tá? Houve esse choque aqui no 15 minutos. Ou seja, não, choque não, eu sempre confundo às vezes. Isso aqui não é um choque, isso aqui é um boss. Houve esse boss aqui do 15 minutos. Então, isso aqui é o clássico Wyckoff, tá, pessoal? Onde a gente tem aqui o fundo, o topo, o higher high, lower low, a busca de liquidez, que é esse candle gigante que vara a consolidação para capturar a liquidez do pessoal que estava à expectativa da compra. Aí a volta para dentro da caixa, para aí sim dar a operação de venda. Tá? Então não se iludam que isso aqui é um rompimento para cima, porque essa consolidação aqui ela está bem característica de Wyckoff, tá? Então, muita atenção aí para vocês estarem operando nessa consolidação aqui do USD-JPY. Certo? Então, era isso. Hoje, um pouquinho confuso, que ainda estou me pegando o jeito do TradingView. Acabei esquecendo de deixar marcado aqui o order block. A gente vai deixar marcado essa região aqui, ó. Tá? Não, aqui.
Por quê? Porque a região que se o preço ele vai voltar aqui é onde ele pode nos dar a venda aqui ou um pouco mais aqui acima, tá? Eu vou deixar duas regiões marcadas aqui. Essa região aqui e esse cara aqui, ó, esse pavio desse cara aqui, ó, que também pode ser uma região de venda. Deixar aqui, ó, modelo. Não é order block demand, é order block supply. Order block supply, tá? Então tem essas duas regiões aqui. Melhor nessa daqui, mas se o preço segurar dentro dessa região aqui, a venda está feita aqui também. E o alvo primeiro alvo esse fundo aqui, mas o alvo principal dessa operação é esse cara aqui embaixo, tá? O 134.952. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Tenham todos um ótimo final de domingo, um excelente pregão amanhã. Uma ótima noite a todos e até amanhã.